Você sabia que assédio sexual no trabalho é um problema gravíssimo e cada vez mais presente nas empresas? Olá, eu sou o professor Cerveira e como esse canal está começando, eu queria te pedir para você se inscrever e também acionar o sininho. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante, extremamente sério e extremamente grave, que é o assédio no ambiente de trabalho. Esse tema, esse problema, ele tem sido silenciado há muito tempo. E à medida que pequenos passos têm sido dados nas empresas, abrindo canais específicos, por exemplo, para denúncias, o número de denúncias tem aumentado exponencialmente. É uma situação muito preocupante. Nós sabemos hoje, por exemplo, que a maioria das pessoas assediadas no ambiente de trabalho são mulheres. 9 entre cada 10 pessoas assediadas. Isso não significa que homens não sejam assediados por outros homens, por mulheres, e mulheres que não sejam assediadas por mulheres. Isso também existe e isso também é um problema a ser combatido. Bem, quando nós falamos em assédio sexual, nós tendemos logo a pensar em pessoas ruins, pessoas más, pessoas de mau caráter que assediam outras pessoas. Bem, isso é verdade. Mas infelizmente esse não é o único problema. Aliás, esse não é nem o maior problema. O assédio ele é muito mais sério e difícil de combater porque ele é um problema cultural. Existe uma cultura perversa do assédio e que também atravessa o mundo do trabalho e que também atravessa o mundo corporativo. Quando nós pensamos na questão do assédio, nós precisamos entender o que está acontecendo. Ou seja, nós criamos uma cultura em que nós normalizamos que as mulheres sejam assediadas, principalmente as mulheres, como nós já falamos aqui. Há um termo na antropologia, que é um termo técnico para isso, que se chama naturalização. O que é isso? Que é quando nós agimos de uma determinada maneira e não nos damos conta, nós não pensamos sobre isso. Mas isso acontece no assédio? Sim, isso acontece no assédio. Nós criamos uma cultura que ensina meninas a se proteger e meninos a se tornarem predadores sexuais. Ai, professor, tu tá exagerando. Crianças? Vou dar só alguns exemplos para vocês. É bastante conhecido uma frase para quando os homens ficam sabendo que vão ser pais e os seus amigos sabem que é uma menina. Então os amigos mandam uma mensagem de WhatsApp dizendo assim: aí, hein, passou de consumidor a fornecedor. Vocês já pararam para pensar o que a gente consome? A gente consome produtos. E produtos não têm vontade. Então, nós estamos dizendo que as meninas que estão nascendo serão mulheres que não terão suas vontades respeitadas. Que a vontade será sempre nossa, dos homens heterossexuais, que temos então uma obrigatoriedade cultural de sermos predadores. Tem uma outra frasezinha também conhecida que é: segura tuas cabras que o meu bode está solto. Olha só o que a gente está dizendo. A gente está dizendo que a gente tem um filho homem e que cabe a ele atacar o grupo feminino e cabe a essas mulheres se proteger. Isso é tão grave que um sociólogo chamado Pierre Bourdieu criou um conceito que ele chama de violência simbólica, onde as próprias mulheres acabam culpabilizando outras mulheres que são assediadas porque elas não cumpriram regras de proteção do grupo. Só para vocês terem uma ideia do quanto isso é grave. Bem, mas o que caracteriza o assédio? Bom, o assédio ele não está ligado a um desejo sexual puro e simples. Desejo todas as pessoas têm o tempo inteiro sobre diversas coisas. Nós temos uma consciência, nós temos a capacidade humana de poder dizer, bom, esse desejo deve e pode ser realizado ou não pode. Isso está ligado à vida de qualquer pessoa. O assédio, na verdade, ele está ligado a um desejo por poder, não é nem um desejo de ordem sexual. Toda relação de assédio é uma relação de poder. Por isso que originalmente a gente pensa em assédio sexual no trabalho como alguém que tem um cargo superior com alguém que tem um cargo inferior. E isso é verdade e isso é o mais recorrente. A gente nota isso desde algumas campanhas internacionais, como o Me Too, por exemplo, no cinema e outras. Mas, na verdade, a Organização Internacional do Trabalho e também o Ministério Público Federal do Trabalho brasileiro definiram que sempre que alguém tiver algo que possa prejudicar a outra pessoa, se estabelece uma relação de assédio. Por exemplo,
um grupo de trabalho em que haja homens e mulheres e um desses colegas, mesmo não tendo nenhum cargo de chefia, ele assedia uma colega. Qual é o tipo de poder que ele tem sobre ela? Bem, ele está numa empresa que tem uma estrutura basicamente liderada por homens, numa sociedade que tende a valorizar mais a fala do homem do que a fala da mulher. Portanto, a gente já tem elementos para caracterização do assédio. Existem alguns casos em que mulheres também podem assediar colegas, né, criando situações em que eles possam, por exemplo, ter seus casamentos prejudicados ou suas reputações. Então, em todos esses casos, a gente tem uma caracterização de assédio. Em alguns níveis, o assédio é considerado crime no Brasil, em outros ele é considerado uma falha ética muito grave e boa parte das empresas já tem partido daí para fazer desligamento de funcionários e funcionárias. Eu tenho já há algum tempo assessorado alguns grandes programas de combate ao assédio no Brasil e tem sido um grande desafio e, ao mesmo tempo, tem sido uma grande honra poder contribuir nesse processo em que nós temos como grande objetivo tornar o ambiente de trabalho seguro para todas as pessoas. Nós devemos lembrar que o assédio, além de crime, ele também causa muita dor e sofrimento em quem sofre assédio. Ou seja, nós temos milhares de pessoas todos os anos que têm sua saúde psicológica e mesmo física afetada porque vivem em ambientes de assédio. Devemos lembrar também das muitas carreiras de trabalho que foram interrompidas porque essas pessoas se demitiram, se desligaram de suas empresas, sem muitas vezes contarem por quê, porque não se sentiram seguras para fazer a denúncia. Se você tem interesse nesse tema, se você é gestor ou simplesmente se você é um curioso ou interessada nesse tema, segue a gente aqui ou entre em contato. Tem coisas muito importantes que a gente pode conversar. Por exemplo, o que caracteriza de fato o assédio? Que tipos de assédio nós temos? Que tipo de ações nós podemos fazer para coibir o assédio no ambiente de trabalho? Como que a gente trata casos de denúncia de assédio sem que a gente exponha o denunciante e o acusado? Então, sobre todas essas coisas, a gente pode conversar mais. Um abraço.